A paz do Senhor Jesus para os irmãos. Eu pedi uma palavra ao Senhor agora à tarde. O Senhor me deu uma palavra aqui que ela dá sequência às mensagens anteriores. No livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o 10. Vamos meditar aqui no livro de Efésios. O que o Senhor Jesus fala conosco, nos ensina. Aqui o título diz assim: a salvação é pela graça. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que, noutros tempos, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros tempos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando-nos ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar-nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amados, preste bem atenção o que Deus fala conosco através de Cristo Jesus acerca da salvação e da vida eterna. Nós devemos observar muito bem, com atenção, porque essas palavras, ela é um guia para que nós sejamos salvos, para que nós somos salvos. É o guia, é a palavra que nos ensina, é o martelo que esmiuça a penha, que quebra o pecado, o orgulho, o rancor, a amargura. Aqui nós aprendemos a perdoar, a amar, a entender o motivo de Deus ter enviado o seu Filho amado para que morresse na cruz por nós. Aqui você vai entender tudo. O primeiro versículo diz assim, o título diz assim: a salvação é pela graça. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Quer dizer, na morte de Jesus, ele fez nós viver de novo. Nós estávamos mortos, mas ele vivificou. O que é vivificar? É fazer nós viver de novo. Porque nós estávamos mortos. Jesus nos vivificou na graça. E vós vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, na realidade, antes de Jesus, nós éramos considerados
criatura de Deus morta, sem direito da salvação da vida eterna. Nós éramos mortos. Imagine bem na lei. Por isso é que Deus trabalhava livrando o homem das maldições de passar por situações, usando os profetas para orar pelo povo, oferecer holocausto, matava-se pomba, cordeiro, boi, camelo, cabrito, de acordo com o pecado do cidadão, ali estipular o tamanho, o tipo de animal que ia ser morto para que Deus perdoasse o pecado dele. Meu Deus, a situação era difícil. Então, vamos para o 2. Em que noutros tempos andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha bem. Então a palavra diz aqui no 2, em que noutros tempos andastes segundo o curso deste mundo. Noutros tempos, na lei, os homens andavam segundo o curso deste mundo. O povo andava mundaneamente, fazendo o que queria, e vivia-se como um animal, digamos assim. Mas era orientado pelos profetas a não cometer pecado. Mas o homem vivia como se fosse um animal. Né? Mas, aqui, o curso do mundo, segundo os príncipes das potestades do ar. Quer dizer, andava segundo os príncipes das potestades do ar, obedecia demônios, segundo aos demônios que atuam no ar. O homem andava segundo aos demônios que andavam no ar, os príncipes das potestades que atuam no ar. Amados, na lei, olha bem, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, aqui o Senhor trata todos como filhos, mas a Bíblia fala que os demônios atuam nos filhos da desobediência. Que os filhos da desobediência andam governado pelos espíritos imundos, por demônios. Aquele que desobedece a palavra, aquele que não vive segundo a palavra de Deus, ele é guiado por espírito de demônios. Está muito bem claro aqui. Pelo filho da desobediência. Olha o 3. E entre os quais todos nós também antes andávamos. Então, a Bíblia está falando que hoje na graça, os filhos da desobediência andam governados por demônios. Como noutros tempos nós também andávamos. Aqui, entre quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne. Nós andávamos entre os quais todos também antes andávamos. Nós andávamos fazendo a vontade do maligno e a vontade da carne. Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e de todos os pensamentos, e erramos por natureza, filho da ira, como os outros também. Noutros tempos nós era considerado filho da ira, fazendo o desejo da carne. Por isso que a Bíblia hoje nos aconselha a não fazer o desejo da carne. Por isso é que o justo, a igreja do Senhor, tem que negar a si mesmo e não fazer o desejo da carne. Eu vou citar algumas coisas aqui agora.
Por exemplo, eu trabalho na rua. Aqui lá vai eu e a minha esposa. Aí vem hoje as vestes hoje das mulheres, não de todas, algumas entre aspas, são vestes escandalosas, principalmente as jovens. Aí vem de lá mostrando a barriga toda, as pernas tudo, o corpo todo. O que eu faço? Quem vem na minha frente, é claro que eu vou ver. Eu tenho 2 olhos, mas eu passou, nem olho para trás. Segue-se para frente. Se é que tentou entrar na sua mente aquilo, repreende no nome de Jesus. Não precisa nem de abrir a boca. Só no pensamento você repreende. Satanás, sai da minha mente agora em nome do Senhor Jesus. E vai embora. Se vem com alguma oferta satânica maligna que vai te laçar nas mãos de Satanás, o repreende e pula fora. Porque você tem que fazer a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Você é nova criatura. Não anda segundo os desejos da carne. O verdadeiro cristão não faz os desejos da carne. O que significa? Preste atenção. Que você tem a carne nossa, deseja, mas você o repreende. A nossa carne, ela quer o contrário do Espírito, mas você não vai fazer a vontade da sua carne. A sua carne quer, mas você vai estar repreendida em nome de Jesus. Nós não vamos fazer isso. O cristão, o homem de Deus, ele é tentado todo dia, ele só nega a si mesmo. Todo dia ele nega a si mesmo. Vem uma oferenda, ele repreende. Vem outra, ele repreende. Vem outra, ele repreende. Porque ele não faz mais a vontade da carne. Noutros tempos, a gente se entregava aos desejos da carne. Então nós temos que observar isso. É negar-se a si mesmo todos os dias. Vamos para o 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, olha bem, aqui a palavra está dizendo assim, mas, aí já está fazendo aqui, falando o que Deus fez na nossa vida hoje. Olha, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor, com que nos amou, olha o que ele fez, agora vou para o 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Olha bem, Deus nos amou de uma tal maneira que ele enviou seu Filho querido, amado, para que descesse ao mundo, morresse na cruz, ressuscitasse e ressuscitasse nós também junto com ele. Nós fomos ressuscitados com Cristo para a vida eterna. Significa que nós estávamos mortos, mas Jesus na cruz do Calvário, quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscitou nós também com ele. Nós somos ressuscitados em Cristo Jesus. É muito sério isso. Olha, e o último versículo diz assim, pela graça sois salvos. Então Jesus nos salvou na graça com a sua morte na cruz. Nós temos que entender isso. Mas não é para nós desobedecer, não. Ele nos salvou, mas nós temos que andar em obediência. Porque se nós não andar em obediência, que opera em nós é o espírito das trevas. Olha o que está escrito aqui, lá no versículo 2 de novo, potestade do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência que opera Satanás, é o maligno. Mas nós, na graça, nós temos que obedecer a palavra. Nós não podemos mais andar segundo a vontade da carne. A nossa carne, ela pede coisas que é o contrário de Cristo. Se você for olhar a sua carne, você estoura com a sua vida, com o seu casamento, com a sua família, com tudo.
Mas você sabe que você é servo de Deus, você nega a si mesmo e pula fora e repreende: Satanás, sai da minha vida, da minha mente, do meu coração, do meu caminho, em nome do Senhor Jesus Cristo. E ele vai sair porque você clamou do nome do Senhor Jesus. É assim que vivemos. É assim que um justo se vive. Ao 6. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. O que significa? Que ele nos ressuscitou com ele na cruz e nos fez sentar em lugares celestiais juntamente com Cristo. Porque aquele que foi ressuscitado com Cristo permanece na palavra e considera-se assentado nos lugares celestiais juntamente com Cristo. É só nós perseverar, obedecendo, renunciando os desejos da carne, a oferta de Satanás. Satanás levanta pessoas para nos perseguir, nos ameaçar, porque sabe que dentro de nós tem Cristo e que nós somos filhos da salvação, e Satanás é revoltado com qualquer justo, porque o diabo não quer que ele seja salvo, assim como Jesus, ele tentou tirar Jesus da cruz. Satanás lutou para que Jesus não fosse para a cruz, porque na cruz ele ia ser derrotado, condenado ao lago de fogo e ia tirar as almas da mão dele. A mesma coisa Satanás usa hoje, para tirar a nossa herança. Ele batalha para roubar a nossa alma. Ele usa um, usa o outro, usa um, usa o outro, usa pobre, usa rico, usa mendigo, usa todos os fracos, todos aqueles que fazem a vontade da carne, o diabo usa ele para perseguir e tentar roubar a salvação do justo. E isso vai ser até os dias da vinda do Senhor, os dias que do Senhor nos arrebatar dessa terra. Vai ser assim. O Senhor falou que os justos serão provados como ouro no fogo. Então, o Senhor nos ressuscitou de novo e fez nos sentar nos lugares celestiais com Cristo. Vamos para o 7. Para mostrar-nos século vindouro, para nos mostrar o século vindouro, as abundâncias e a riqueza da sua graça, ele nos ressuscitou com ele para nos mostrar nos séculos vindouros e a abundância e a riqueza da sua graça. Porque aquele que permanece no Senhor, aquele que obedece a palavra do Senhor, nega os desejos da sua carne, ele vai tomar posse de uma abundância e uma riqueza extraordinária. É por isso que nós suportamos os abusos, as perseguições, as calúnias, tudo que é de ruim que nós passa, nós suporta, porque nós sabe que tem uma riqueza linda e maravilhosa preparada para nós. Pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Deus fez tudo isso pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Nosso Deus é maravilhoso. Em Cristo Jesus, ele nos salvou, ele nos gerou de novo. Ele nos ressuscitou na cruz do Calvário. Vamos para o 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Olha, aí entra a fé. Pela graça sois salvo, por Jesus Cristo sois salvo pelo meio da fé. O que é fé? Fé é você crer. Você não vê Deus com seus olhos da carne, mas você tem fé, você crê que ele está te olhando e que ele vai te salvar e que ele vai te socorrer, porque ele te prometeu. Quando o Tomé pediu que tocasse na marca dos cravos de Jesus, Jesus permitiu que ele tocasse. Só que depois Jesus disse: bem-aventurado aquele que não viu, mas creu. Você que não vê Deus com seus olhos carnais, mas crê nele, você é um bem-aventurado. Você é um bem-aventurado para Deus. Creia nisso. Bem-aventurado é aquele que não viu, mas crê. É a fé.
Fé é isso. É crer no que você não viu. E saber que você vai receber as suas petições pela fé. Ó, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Feliz é o homem que tem esse dom da fé. O dom de crer é um dom de Deus. Você, igreja, busque esse dom de Deus, o dom da fé. Mas como se gera fé? Eu vou te explicar. Como você consegue receber de Deus esse dom? Vou te explicar. A fé, ela gera através da sua fidelidade. Quando você tem certeza que você obedece a palavra e de que você é fiel, você sabe que vai receber, aí gera fé. A fé é gerada através da sua fidelidade. Portanto, tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó, se a tua consciência te acusa, maior é Deus para te acusar. Mas se a tua consciência não te acusa, maior é Deus para não te acusar. O que significa? Você mesmo se condena através dos seus pecados, da sua desobediência. Mas quando você obedece, quando você batalha, você sabe que Deus vai te ouvir. Quando você é justo, às vezes você tem uma falha e você quer consertar e está lutando, Deus está vendo que você está sendo justo, Ele te abençoa e te dá a vitória. Porque Deus fala que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livram. O Senhor gosta de ver o seu justo, a pessoa justa. A fé é gerada através da fidelidade. É um dom de Deus. Através da sua fidelidade, Deus derrama sobre você esse dom da fé. Né? Dom de Deus. Ao 9. Não vem das obras para que ninguém se gloreie. Porque obras os ímpios faz, todo tipo de religião faz obra. E muitos se orgulham, gostam até de filmar, dão uma cesta básica com um coitado de um pobre faminto, filma, põe nas mídias para mostrar que está fazendo, que é o bonzão. Isso é tudo da carne. Tudo pessoas que vivem na lei, nas obras da carne. Quem quer ajudar, a Bíblia diz que com a mão direita dá, a esquerda não precisa saber. Hoje, as pessoas gostam de ajudar e depois tocar trombeta. Ai de ti, fariseu. Ai de ti. Que dá um pão faminto, um necessitado, que necessita e depois toca trombeta. Eu vi um testemunho de uma pessoa que disse que tinha um casal na igreja que ele não tinha condição financeira nenhuma e o pastor fez o casamento dele. Aí um dia no culto o pastor falou para todo mundo, esse aí ó, não tinha um centavo, eu fiz o casamento deles e humilhou eles, os irmãos não voltou mais na igreja, saíram da igreja com maior vergonha e nunca mais voltou. Tocou trombeta, humilhou a pessoa. Quando você ajuda alguém, não fala não filma não conta para ninguém não. A Bíblia diz que em segredo você faz, em segredo Deus te abençoe. Seja isso, faça em segredo, não precisa tocar trombeta, falar para ninguém não. Olha, vamos lá pro 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Olha só, aqui o discípulo dizia, somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então o homem de Deus, a mulher de Deus tem que fazer boas obras. E se você faz boas obras,
As próprias pessoas que estão ao redor veem que você é um homem de Deus. Percebe-se pelo seu comportamento, a maneira em que você vive na sociedade, com seus vizinhos, com o povo. As pessoas não é cega, não. As pessoas não são burras, não. As pessoas percebem quem é e quem não é. Então, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preste atenção nesse último versículo. Olha, a qual Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou a Bíblia Sagrada. E Deus deixou o Velho Testamento. Olha bem, Jesus gerou nós de novo na cruz do Calvário, para que nós vivêssemos na graça. Por que Deus deixou o Velho Testamento e o Novo? Por quê? O Velho Testamento, Deus deixou ele para mostrar para nós a forma em que o ser humano e que os discípulos, profetas, viviam antes na lei. As situações como era com Deus, para mostrar para nós que nós tivemos mais oportunidade. Hoje nós temos mais oportunidade do que o povo do passado. Ele mostrou que ele teve uma misericórdia, uma benevolência com a humanidade dos dias de hoje tão grande, que ele deu o seu próprio filho para morrer, para nos gerar de novo, para nos tirar da lei, para nós não, porque eu sabia que nós não ia ser salvos pela lei. Hoje nós temos uma facilidade maior. É por isso que a palavra fala que vai ter maior rigor para Sodoma e Gomorra, que foi destruída a fogo, do que para essa nação. Porque essa nação tem toda a facilidade de obedecer, de andar com fidelidade, de fazer o bem e não faz. Então o Senhor vai ter maior rigor para Sodoma e para Gomorra, que foi destruída a fogo, do que para essa geração corrupta e maléfica de hoje. O que eu dou um conselho a você, que faz uma perspectiva de vida enquanto você está vivo, que depois que você morrer, acabou. Você não tem mais chance de vida eterna, não. Você só vai ter chance enquanto tem vida. Se você morrer no pecado, já está condenado ao inferno. Aceite Jesus agora. Pensa nisso agora. Faz uma reflexão agora. Porque depois que morreu, acabou. Acabou. Então, vou ler o último versículo de novo e vou fechar. Quais Deus preparou para que andássemos nela, a Bíblia Sagrada. Deus preparou essa Bíblia Sagrada aqui para que andássemos por ela. Medita nisso. Não adianta você ser... Você pode ser o homem mais poderoso do mundo. Você vai depender de Deus. Você vai entrar no juízo de Deus. Você pode estar deitado debaixo de uma ponte comendo as bolotas do porco. Mas você também vai entrar no juízo de Deus. Jesus quer salvar tanto o bilionário como o pobre, como o mendigo, como o pobre. Deus quer salvar a todos. É só chegar a ele. Deus é Deus de pobre e Deus de rico. É só você chegar a ele. Deus não está falando aqui que vai salvar o rico, que vai salvar o pobre, que vai salvar um, que vai salvar o outro. Não, ele salva todos, tanto o rico como o pobre. Quando a Bíblia fala daquele versículo que é mais fácil um camelo passar por fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, tem vários pastores que inventam um monte de coisa, que diz que lá tinha um buraco no muro, que chamava agulha, mas não sei o quê, papá, não, nada disso. É porque o Senhor estava falando aqui de pessoas, não todas, algumas pessoas, que valorizam mais o dinheiro do que o próprio Deus, do que a Bíblia Sagrada.
Como aquele jovem rico, que o Senhor fez pergunta para ele, falou, não, tudo isso eu faço. Aí o Senhor falou, então, venda todos os teus bens, divide com o pobre e me segue. O jovem rico se entristeceu, deu as costas e não fala mais nele na Bíblia e sumiu. E não fala nem mais nele mais na Bíblia. Porque ele valorizou mais o dinheiro. Mas Deus é Deus do rico e Deus do pobre. Ele salva o rico e salva o pobre. Porque tem gente que acha que ser rico é pecado. Não. Pecado é o amor ao dinheiro, a ganância. Aquilo que diz lá em Timóteo 6,8. Tendo, porém, sustento e com que nos vestir, esteja com isso contente. Mas os que querem ficar ricos caem em laços, em muitas concupiscências, louca, nociva, a qual submerge o homem na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça muitos se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Hoje eu vejo pessoas ricas aceitando a Jesus, milionárias aceitando a Jesus, correndo para os braços de Jesus, trazendo palavra firme de fidelidade. E eu vejo pessoas pobres dentro do templo, trocando Jesus pelo dinheiro e correndo atrás numa ganância por causa de dinheiro e dando a alma para Satanás. Ao contrário, hoje eu vejo isso. Infelizmente está acontecendo isso nos dias de hoje. Observa-se aí nas redes sociais que você vai ver. Enquanto o rico está se entregando a vida a Jesus, tem muitos pobres dando a vida para o diabo, usando a Bíblia debaixo do braço, por causa de uns meros trocados. Raça de víbora, como se diz o apóstolo Pedro, né? Raça de víbora, raça de serpente, usando a palavra de Deus para extorquir, atropelar os justos, os fiéis, os inocentes, pelos misérias de uns trocados. É triste, mas é a pura verdade. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, com as bênçãos da salvação, com as riquezas da vida eterna, e que o Senhor possa quebrantar corações, o Senhor possa salvar almas através desta palavra. Deus abençoe a todos. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Amém.